Oi, pastor, tudo bem? Olá, Patrícia, tudo bem? Um abraço para todos vocês. Ah, que bênção que o senhor aqui aceitou o nosso convite do programa Assim do Senhor Europa. Muito obrigada, Que bom. pastor Abidoral. Pastor, bom, o senhor sabe, né? Eu sou aqui apresentadora, eu sou técnica, aí já viu, né? Estou tentando fazer o melhor. Às vezes vai dar algum probleminha aí, mas está na bênção. Tudo por honra e glória do Senhor, não é não? Com certeza, com certeza. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. O senhor está onde agora no momento? Eu estou em Hortolândia, São Paulo, uma região muito boa, e aqui está um frio maravilhoso. Estamos esperando alguns graus abaixo de zero para esse final de semana. Uau, 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 uau. Pastor, eu vou ter que me apresentar primeiro, sabe por quê? Porque tem muitos amigos nossos que ainda não me conhecem. Bom, Certo. eu sou Patrícia Lisboa, sou carioca da Gema, mas não moro no Rio de Janeiro. Eu moro na Suíça, no estado de Berna, cidade de Berna. E estou aqui já por algum tempo. E Deus tocou no meu coração de fazer, de organizar, de produzir o Assim Senhor Europa. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, pastor. Mas antes de começarmos a conversarmos um pouco, o senhor gostaria de fazer uma oração inicial, pastor? Pode ser, Patrícia. Vamos orar, querido. Vamos lá. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua presença na nossa vida que transformou completamente. Neste momento, nós queremos te pedir, esteja presente conosco nesta programação e também com as pessoas que irão assistir e aqueles que assistirão posteriormente através da mídia. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito traduza essa mensagem para alcançar os nossos corações e que seja uma bênção para todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, o senhor é o nosso convidado, estou muito feliz pela sua presença, e temos também a Patrícia Uchoa. Hoje o senhor tem duas Patrícias e duas cariocas. Legal. Que bom, não é não? Só que a Patrícia vai falar sobre o intestino e a saúde. E nós sabemos que muitas pessoas já tiveram ou têm algum problema com o intestino. Então, fiquem por aí, tá bom? E antes de conversarmos com o pastor, eu gostaria de pedir para vocês, no nosso canal Assim Senhor, menos Patrícia Lisboa, por favor, dá o like de vocês e se inscreva no nosso canal, tá? Eu vou repetir, no YouTube, Assim do Senhor, menos Patrícia Lisboa, tá? E vocês vão assistir todas as programações anteriores e essa agora aqui. Se inscreva, por favor, tá? Agradeço já por ter se inscrito, por se inscrever e o like. Pastor, vamos lá. Me fale um pouquinho mais do senhor. O senhor é pastor há quanto tempo? Está completando esse ano 40 anos que eu sou pastor. Uau, 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 pastor, que benção. Eu sou jubilado, mas os finais de semana eu sou pastor para pregar em várias igrejas, inclusive fazer encontro de família, encontro de casais, que é a nossa especialidade. E durante a semana eu sou psicólogo. Tenho um consultório. Que bênção, pastor. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. O senhor conhece esse livro aqui, olha, só que ele está em espanhol, tá? Sim, conheço. O senhor conhece esse livro? Pastor, que bênção. Sabe que o nosso pastor aqui da Alemanha, da Suíça, ele é brasileiro e também carioca, me deu de presente. Que é a esperança para a família. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência como pastor? Pois é, Patrícia, eu trabalhei em 5 uniões aqui no Brasil, e 7 campos diferentes e 12 estados no Brasil. Uau. Eu fui 14 anos pastor distrital, pastor que cuidava de uma região de várias igrejas. Depois eu fui departamental durante 9 anos,
de lar e família e evangelismo também. Eu amo evangelismo. Eu fui 13 anos presidente de campo, né, da Associação Rondônia e também aqui no Nordeste. E na Bahia, 3 campos diferentes. E hoje, pela graça de Deus, eu sou psicólogo, tenho um consultório aqui, tenho vários pacientes, inclusive aí na Itália, na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, e eu tenho um na Croácia também. Tudo online, né? É mesmo, pastor? O senhor pode dar o nosso contato, o seu contato para os nossos amigos e irmãos entrarem em contato com o senhor, porque a sua profissão é uma profissão bem, bem interessante nos dias atuais, né, pastor? Sim, posso dar. Você quer agora ou quer que coloque depois? Isso, o senhor pode escrever. Depois o senhor escreve aqui nos nossos comentários, tá bom? Tá bom. E quem não conseguir anotar o contato do pastor Abdural, entre em contato comigo e aí eu vou passar para vocês, tá? Alegria. Isso mesmo. Pastor, com todo esse know-how, né, de pastor e ao mesmo tempo trabalhando com a psicologia, com certeza o senhor tem testemunhos assim tremendos para contar para a gente, não tem? Tenho vários. Eu posso falar para você, por exemplo, eu fui fazer um evangelismo numa cidade, Patrícia, chamada Tefé, no Amazonas. Tefé? Tefé. Aí peguei o avião, a associação nossa, que nós trabalhávamos, tinha um avião que pousava na água, um anfíbio 250, Lake 250. Uau. E ele pousava na água. Eu viajei muito nesse avião. E nós pousamos na cidade de Tefé e eu fiz um evangelismo. Fizemos um circo, né, uma empanada do circo, e fizemos propaganda na cidade inteira, e deu tanta gente que é um absurdo de gente. Aí eu coloquei uma fileira de bíblias assim, e disse, gente, eu vou dar uma bíblia para quem assistir toda a programação até o seu final. Se na sua casa tiver 10 pessoas, eu vou dar 10 bíblias. Olha a história. Okay. Aí, no outro dia chegou um senhor para mim e disse, o senhor visita a casa da gente? Eu disse, visito. O senhor pode ir lá na minha casa? Eu disse, posso. Como é o seu nome? Orlando Anaquiri Pucas. Eu disse, que nome é esse? Eu sou índio, sou presidente da FUNAI aqui do Amazonas, e eu quero que o senhor vá lá na minha casa. Ok. Eu disse, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, o senhor é da Igreja Verdadeira, viu? Eu disse, eu já sei disso, mas como é que o senhor sabe? Aí ele disse, pastor, deixa eu contar a minha história. Eu sou índio. Ok. E eu tenho 10 pessoas que moram aqui comigo na minha casa. Tenho eu, meu filho que é casado, mora com a esposa, minha filha que é casada, mora com o esposo, e todo mundo mora aqui em casa. Temos 2 filhos solteiros, tudo dá 10, pastor. E eu quero ser da sua igreja. Sim, mas por que o senhor quer ser da minha igreja? Preencha a minha ficha, pastor. Eu quero ser da sua igreja. Disse, ele falava assim mesmo, assim, bem direto. Bem direto. Ele disse, mas eu não falei sobre batismo ainda, nós estamos no início, eu só estou apresentando a Bíblia. Aí eu disse, como é que o senhor sabe que eu sou da Igreja Verdadeira? Ele disse, olha, pastor, deixa eu contar a história. Eu estou com hérnia umbilical aqui. Eu fui ao hospital, o médico nem deixou eu voltar para casa. Mas eu fiquei lá no hospital, esperando que no outro dia ia ser operado. Aí, à noite, pastor, apareceu uma luz assim, forte no meu quarto, e se eu olhasse para a luz, eu ia ficar cego. Aí, alguém apareceu com a cabeça bem alta, assim, e botou a mão na minha cabeça e disse, olha, você vai ficar curado. E a mão dele era tão grande que eu via a ponta dos dedos, assim, na minha cabeça. Você vai ficar curado. E eu vou deixar 10 Bíblias aqui para você, uma para cada membro da sua família, e só faça o que está na Bíblia, e lembre-se do sábado. Aí quando o senhor chegou lá na frente, dizendo, aqui estão Bíblias, eu vou dar 10, se na sua casa tiver 10 pessoas, eu vou dar 10 Bíblias, uma para cada um da sua família. E tem mais, nós só fazemos o que está na Bíblia, se não tiver na Bíblia, nós não acreditamos.
pastor, faça o favor de me colocar na sua igreja. Que fofo! Aí eu disse, tá bom, irmão, eu não ia brigar com o índio. Não. Aí eu fui com o obreiro bíblico e disse, vai preenchendo a ficha da esposa que eu vou preencher na dele. Aí preenchi. Aí ele disse, ô pastor, preenche do meu filho mais velho aqui. Eu disse, ô irmão, eu tenho que perguntar para eles se eles aceitam. Aqui não tem isso não, pastor. Eu sou da FUNAI, viu, pastor? Aqui quem manda sou eu. Preencha dele. Eu sou o chefe. Preencha dele. Aí eu olhei para o obreiro, tá bom, vou preencher. Preenchi. Uhum. Aí pode preencher da esposa dele também. Aí eu já sabia da lição, preenchida dela. Preenchi 9. Aí tinha uma menininha assim de 5 anos. 5 anos. Uhum. Pastor, preenche dela também. Eu disse, não, irmão, eu não posso preencher dela, que ela é muito pequena. Ela não sabe de nada. Sabe sim, pastor. A partir de hoje ela vai fazer. É para guardar o sábado, né? Vai guardar. Pode deixar. Preencha, pode preencher. Aí eu disse, aos 5 anos, eu olhei para a menininha, além de ser pequena, 5 anos. Aí eu disse, olha... O que o senhor fez nessa situação? Eu disse, olha, eu vou preencher a ficha dela, mas eu vou fazer uma reunião com os pastores, porque nós temos um conselho pastoral, para saber se eles aprovam eu batizar essa criança. Tudo bem? Tudo bem, pastor, mas pode preencher. Aí eu preenchi a fichinha dela, aí fui embora. No outro dia, 4h30 da manhã, alguém batendo a porta. Pastor, 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 a menina vai batizar ou não vai batizar? Pastor! Era o índio me acordando uma hora daquela para saber se eu batizar a filha. Aí os pastores disseram, pastor, se você não batizar essa menina, você vai perder as 10 fichas. É verdade. É. Porque eles não vão querer mais não. Aí eu disse, mas rapaz, eu nunca batizei uma criança nessa idade, rapaz. Não, mas ele vai fazer. Oxente! Sabe o que é que eu fiz? O que o senhor fez? Preenchi a ficha da menina e fiz o batismo da menina. Imagina, o que é que você faria se estivesse no meu lugar? Eu faria a mesma coisa, pastor. Irmã, aí o senhor batizou todos no mesmo dia? Batizei todos no mesmo dia, no mesmo tanque. E tem mais, a menina, eu tive que botar aqui na minha perna, na hora, né? Em cima da perna, porque se eu soltasse dela, ela afundava. Ainda bem que ela sabia nadar, pequenininha. Oh, que coisa fofa, pastor. Então, e sabe de uma coisa? Foi. Eles continuaram firmes até o último dia, certo? Até quando eu trabalhei lá, eles estavam firmes na igreja, firmes direitinho, seguindo direitinho, e todo mundo ia filhinha para a igreja, tudo arrumadinho. Isso foi uma experiência interessante, porque ele teve uma visão de Deus, dizendo a mesma coisa que eu falava na conferência, falou lá na visão que ele teve, né? Ó, aí ele disse que quando ele levantou de manhã, foi procurar as Bíblias, não encontrou as Bíblias, era uma visão, mas ele apertou assim na barriga, não sentia mais nada de dor, nada, pulou a janela, nem esperou o Hospital da Alta, pulou a janela e foi embora até hoje. Até hoje, certo? Que experiência, que testemunho, pastor, que coisa linda, né? O que Deus faz, né? O que Deus faz para conseguir, dessa vez para conseguir 10 almas, não é não? Eu acho que não fui eu não que consegui, não. Foi não, o Espírito Santo, o que Deus faz para conseguir as 10 almas, não é? Exatamente. É naquela conferência eu batizei 323 pessoas. 323. Construímos uma igreja e deu para lotar mais a igreja central de muita gente. Foi excelente. Até fé. Pastor, esse Deus é tremendo, não é não? Esse Deus que é o nosso Deus é tremendo. Eu fico assim, impressionada com o amor de Deus por nós. Nós não valemos nada, né, pastor? Fala sério, não é? Nós somos apenas instrumentos, né, Patrícia? Olha, para todos vocês que estão me ouvindo, se vocês derem os instrumentos, Deus faz o trabalho. Amém. Sirva como instrumento, certo? E deixe Deus fazer o resto. Deus vai te amar mais ainda e você vai amar as pessoas assim como eu amo. Amo todos vocês. Amém, pastor. Deus é amor, né, pastor? Deus é amor. Me diz uma coisa.
Agora, com relação à sua profissão como, né, psicólogo, né? Sim. E o pastoral. Como é que o senhor conseguiu caminhar junto com essas duas, tanto pastoral como psicólogo? Como que o senhor fez? O senhor começou só agora a praticar a sua profissão, ou o senhor trabalhava também como psicólogo na época que o senhor estava trabalhando como pastor? Boa pergunta, Patrícia. Não, quando eu estava desenvolvendo a atividade pastoral, era só pastor. A Igreja Adventista exige dedicação exclusiva para o pastor se dedicar somente ao pastorado. Okay. Depois que eu jubilei, depois que eu aposentei, aí eu comecei a ser psicólogo. Em outras palavras, quando eu estava na ativa, eu pedi para estudar psicologia, porque eu era da área de família, trabalhava com essas áreas. Então, eu pedi autorização para estudar enquanto trabalhava. Entendi. Aí o presidente disse, você pode estudar, mas não deixe cair a produtividade nem a atenção à igreja. Certo? Aí eu e a minha esposa combinamos, nós vamos manter o mesmo ritmo, não pode cair nada, e você vai fazer psicologia e eu também, certo? Aí eu fiz a matrícula e, graças a Deus, terminamos a psicologia, certo? E hoje ela é psicóloga e eu também, e nós atendemos aqui aos amigos. Interessante, todo mundo sabe, quando eu vou atender no consultório, todo mundo sabe que eu sou pastor. Aí ele diz, o senhor quer que eu chame de doutor ou de pastor? Ou de pastor. E me diz uma coisa, quantos filhos vocês tinham nessa época, na hora de pastoral e estudar psicologia? Não deve ter sido fácil, né? Sim, eu tenho 3 filhos, lindos que só o pai, inteligente que só a mãe. E esses 3 filhos já estavam crescidos, já casados, certo? Tenho 3 netas lindas. E, então, isso não foi dificuldade para nós com relação às famílias, né? Porque eles já estavam todos com a vida ganha, com a vida deles. Aí deu para a gente estudar bem. Que bom, pastor. O senhor tem um testemunho, assim, que tem a ver com psicologia, com a sua profissão, como psicólogo? Temos vários, né? Várias coisas que acontecem, principalmente na área de família. Ok. Nós temos tratado muitos familiares, muita gente. Imagina. Ainda mais agora, né, com esse problema mundial que nós temos agora aqui, no mundo inteiro, né? Os problemas que mais se acometem hoje, atendo no consultório, é estresse, ansiedade, síndrome do pânico, esse problema conjugal também, que eu atendo muitos casais. E a gente precisa, Patrícia, cada dia mais saber que o mundo está adoecido, não é? Tem muita gente adoecida. E tem muita gente que está doente e nem sabe que está doente. Então, e muitos que estão doentes e não querem se tratar, não é não, pastor? Porque acha que quem for ao psicólogo é quem está doido. Mas não é doido. Não é doido. Você que está com um grau de estresse, ou de ansiedade, ou de fobia, que impede você de dormir e de trabalhar, ou de se alimentar, é sinal que você já está acometido de alguma enfermidade. E o psicólogo pode te ajudar. Você não precisa pensar que é doido, não. Aí você precisa apenas de um acompanhamento, um assessoramento psicológico. Isso vai te ajudar muito, mas é muito mesmo. Então, a gente precisa verificar. Você está dormindo direito 8 horas por noite? Ah, não, eu só durmo 5, 3, eu acordo várias vezes à noite. E tal. Opa, um alerta. E você, está fazendo algum exercício físico? Não, não tenho tempo. E você, tem se alimentado direito, as 3 refeições? Olha, se essas coisas não estiverem acontecendo juntamente com as atividades do seu trabalho, então procure um orientador aí na sua cidade, onde você mora, que ele vai te orientar muito bem. Nós temos técnicas maravilhosas para ajudar você a desenvolver o seu ciclo circadiano. Eu não sei se vocês sabem o que é ciclo circadiano. Acredito que sim.
É um ciclo de 24 horas entre a parte clara e a parte escura que os hormônios se misturam. Então, durante o dia você tem uma parte de hormônio, certo? Cortisol, corticoide, e à noite é outro tipo de hormônio. Então, se você não dorme direito essas 8 horas, o organismo não sabe que tipo de hormônio utilizar e você pode ficar com a mente atrapalhada, porque não segue o ciclo circadiano. Coloca na internet aí no YouTube, ciclo circadiano, e você vai verificar esses detalhes que eu estou falando para você. Que bênção, pastor. Olha, agora você está ouvindo? O som está estranho, não está, não? É como se estivesse reverberando, né? Um eco. Bom, mas está tudo bem. Agora tá bom, ok. Talvez eu estava falando muito alto, talvez. Bom, pastor, me diz uma coisa. O senhor, com relação agora, o senhor poderia dar, por favor, um contato seu ou um e-mail que alguém possa, que os nossos queridos amigos e irmãos possam, bem devagarzinho, para que eles possam escrever e anotar? E se eles não conseguirem, eu posso depois enviar o seu contato? Pode ser. Eu vou dizer o telefone. Aqui no Brasil é 55 o código do país, não é? Anota, meninos e meninas, anotem, ok? Então, 55 é o código do país, 19 é o código aqui do estado de São Paulo, e o telefone é 98440 1844. Ótimo. Bom, se vocês não conseguiram anotar, podem entrar em contato comigo, tá bom? Ou agora, ou no próximo programa, na próxima quarta-feira, e aí eu vou tentar, porque, meninos e meninas, eu sou uma técnica que não tenho muita experiência, então não dá para eu colocar aqui. Mas eu vou aprender, eu prometo. Eu sei que Deus vai me ajudar, eu vou aprender. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu gostaria de perguntar se o senhor tem um sermãozinho preparado para a gente. Tem? Claro que tem. Eu vou dizer para vocês os segredos de um lar feliz, tá bom? Que bênção. Ok. Eu vou começar pela Bíblia, mostrando. Ok. Eu tô com a minha Bíblia aqui também, olha. Que bom. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Amigos, eu quero ler com vocês o Salmo da Família, só os 3 primeiros versos. O Salmo da Família é o Salmo 127. Foi escrito, Salmo 127, ok. Foi escrito pelo rei Salomão, certo? Então, um homem que entendia muito bem das coisas da família. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amigos ele dá enquanto dorme. Aí depois fala sobre os filhos, dizendo que a herança do Senhor são os filhos, né? O fruto do vento, seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, aí está uma coisa interessante, eu quero dizer para vocês, qual o segredo de um lar feliz? Bem, para fazer uma casa, você precisa de tijolo, você precisa de areia, você precisa de madeira, você precisa de várias coisas. E para fazer um lar, você precisa de quê? O que a gente vai fazer para construir um lar? Entendeu? Então eu vou dizer uma técnica toda especial para você. Pega a palavra lar. Lar é L-A-R. Então a letra L, o que quer dizer? Se eu fosse você, decoraria essas coisas ou anotaria, tá bom? Eu vou anotar. Momento, ok. Pode falar, pastor. Então a letra L de lar, letra L quer dizer lealdade. 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 Se não tiver lealdade, não existe felicidade na família.
como nós estamos construindo um lar feliz, então a letra L de lar quer dizer lealdade. Nós precisamos muito ser leal. E sabe de uma coisa, queridos? Não existe uma pessoa meio leal. Ou é leal ou não é leal. Então, é como uma gestação. Ou a mulher está gestando ou não está gestando. Não existe meio gestação. Tá certo? É isso mesmo, pastor. Então, você entraria num barco meio furado? Eu não. Então, nós não devemos entrar em um casamento, um relacionamento desleal. Entendeu? Então, L quer dizer lealdade. Para haver felicidade no lar, o primeiro passo é lealdade. Só que a letra L ainda significa lei. Então, precisa ter algumas normas na família. Horário de comer, horário de dormir, horário de levantar, hora de trabalhar. Isso é muito importante, essas leis. A letra L ainda significa liberdade. Você não pode estar condicionando todo mundo todo o tempo, certo? Ou mandando todo... Não. Por quê? Porque o lar é uma sociedade e deve haver confiança e liberdade. Então, mas grave pelo menos a letra L, lealdade, ok? Uhum. A letra A é o quê? Eu sei que vocês já sabem. Digam aí. Amor. Amor. Então, a letra A significa amor, certo? E o amor não é um sentimento somente. Amor é algo mais além do sentimento. Inclusive, na Bíblia, não diz que amor é um sentimento. E nem no espírito da profecia de Ellen White, não diz. Então diz que o amor é o quê? A Bíblia diz que o amor é uma escolha que você faz. Você escolhe a quem você deve amar. Inclusive, aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, e também que esse mesmo verso está também lá em Romanos, capítulo 9, verso 13, diz que o amor é uma escolha, não é um sentimento, certo? Malaquias capítulo 1, versículo 2 diz: Eu tenho vos amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos tenho amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amei a Jacó e não a Esaú. Em outras palavras, Deus escolheu amar Jacó, escolheu não amar Esaú. Por quê? Porque Jacó era voltado para as coisas de Deus, as coisas religiosas, e Deus escolheu amar ele. Mas aquele que não quer saber nada de Deus, eu não escolho esse tipo de pessoa. Então, na Bíblia, se você ler, amor é uma escolha. Deus escolheu amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por alguém que não presta, como eu e você. Mas ele escolheu por amor. Certo? Então, amor é uma escolha. E no Espírito de Profecia diz que amor é um princípio. Está escrito, amor é um princípio. Certo? Que não se alteram com as circunstâncias ao redor. Por exemplo, você ama o seu filho dá trabalho, seu filho deixou você sem dormir, seu filho deu muita despesa, e ele não serve para fazer nenhuma compra, não serve para lavar nenhuma casa, ainda porque é muito pequeno. E você joga ele fora por isso? Porque não. Ele deu... Não, por quê? Porque você ama. É um princípio, né? Está no coração da gente. Então, a letra A significa amor, significa também amizade. Para que haja felicidade completa no lar, deve ter muita amizade. Tem até programas na televisão que dizem: é amor ou é amizade? As duas coisas, amor e amizade. Deve ter no lar, tá certo? A letra A também, moços, significa alegria. Por favor, faça o seu lar alegre, cutuque alguém, diga uma brincadeira, bota uma música, mas faça seu lar feliz. Um carinho, né, pastor? Faça um carinho, dá um beijo, dá um abraço, dá um cheiro na cabeça, sei lá, faça alguma coisa e você vai ver. Só mais um detalhe, nós não nascemos amando. O amor não é algo inerente a nós. Se você quiser saber, lá está em Romanos capítulo 5, versículo 5, se fosse você anotaria essa passagem, lá diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Olha como é que vem o amor.
através do Espírito Santo derramado no coração, porque nós não nascemos amando. Temos que aprender. Nós temos que pedir, né, nas nossas orações, né, o derramamento do amor, o derramamento, primeiro de tudo, do Espírito Santo, não é não? Isto mesmo, Patrícia. Então nós precisamos pedir, porque é algo fora de nós, certo? E outra coisa, pais e mães que estão me ouvindo, por favor, ensine os filhos a amarem. Então, quando você tem um filho pequeno, você abraça ele e diz, olha, abraça, dá um beijo e diz, papai te ama, mamãe te ama. Faça isso e ele vai entender que amar é isso, é esse abraço gostoso e esse beijo. E vai aprendendo, olha, amar é bom, é coisa legal. Entendeu? Porque eles nascem egoístas, eles nascem violentos, eles nascem cheios de problemas, tá bom? E os pais vão trabalhando com muito amor e carinho para que eles se tornem cada vez melhores, tá bom? Agora, eu vou dizer para vocês a letra R. Quem quer arriscar? A letra L quer dizer lealdade, a letra A quer dizer amor. E a letra R? Peraí, pastor, vamos ver se tem algum amigo ou amiga, um irmão, uma irmã que vai escrever aqui. O que vocês acham? O que significa a letra R? Não, ninguém se arriscou, pastor. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas falam, é respeito que deve ter no lar, porque nós estamos construindo um lar feliz, lealdade, amor e respeito. Para aí com teu respeito, ainda não é a hora, tá bom? Não está errado você dizer respeito, tá? Mas a letra R quer dizer religião. Religião, ok. Isso. Por quê? Porque o lar foi criado na base do altar de Deus. Deus foi quem criou o primeiro lar. Deus que pensou na família para que o homem fosse completamente feliz. Adão já era feliz no Éden, gente. Certo? Ele já era feliz. Olha, ele era dono de todo ouro, toda prata. Ele era o rei do gado, né? Ele era o dono de todos os animais, era o proprietário único do planeta. Entendeu? Ele já era feliz, mas ele viu que ele estava só. Um homem rico, solitário, é uma miséria. Eita! Tá uma pessoa rica e solitária, ele vive sofrendo, porque o ser humano foi criado para relacionamentos. Nós fomos criados para relacionamento. Se você não tem relacionamento, você está com problemas. Entendeu? Inclusive, a definição de saúde, através da Sociedade Mundial de Saúde, diz assim, saúde é o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual e social. Então, tem que ter o equilíbrio social também, além do espiritual e do mental e do físico. Muito interessante, pastor. Então, veja que a letra R quer dizer religião. Agora, eu vou fazer uma pergunta interessante para vocês que estão me ouvindo. Queridos, qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Certo? Eu sei que você sabe, mas eu estou provocando você. Espiritualidade é o teu relacionamento com Deus, certo? Que só interessa para você e para Deus. Então, isso é espiritualidade. E religiosidade? Religiosidade é o teu relacionamento com a igreja, certo? Com a igreja, com as doutrinas, com a crença, com a fé, com os irmãos. Isso é religiosidade. Agora eu pergunto para você, qual o mais importante? Espiritualidade ou religiosidade? Eu sei que você tem uma opinião. Patrícia, qual é a tua opinião? Espiritualidade. Olha, eu acredito, pastor, olha, talvez eu esteja errada, mas eu acredito se eu tenho uma espiritualidade, que eu tenho um contato direto com Deus, automaticamente acredito que eu vou ter um bom relacionamento também religioso, quer dizer, com a igreja. Não sei se eu estou certa, pastor. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a gente concluir, tá bom? Ok. A pergunta é a seguinte, qual é a asa mais importante de um pássaro, a direita ou a esquerda?
Os dois. Pronto. E o que é mais importante, é espiritualidade ou religiosidade? Os dois. Pronto. Obrigada. Eu já estava achando que era um espiritualidade. Ok, bom. Por isso que é bom, né, pastor, esses debates, porque a gente abre, né? Abre um leque e a gente pode enxergar melhor as coisas, não é? Isso, os dois são importantes, porque se você não ama ao seu irmão que você vê, como é que você ama a Deus que você não vê? Está lá em João, né? Capítulo 4. Então, na realidade, nós precisamos lembrar que a maior prova do poder do cristianismo que se apresenta ao mundo é uma família bem ordenada e bem disciplinada. Amém. Uma família feliz. Então, eu quero apelar para você, ei, muda as atitudes para que a sua família seja feliz. Alberto Einstein dizia, é loucura agir da mesma forma e esperar um resultado diferente. Então, se eu quero um resultado diferente, eu devo mudar a maneira de agir, certo? Agora, se você mantiver a mesma maneira de agir, vai ter sempre o mesmo resultado. Você quer mudar o resultado? Você quer ser feliz, mais feliz ainda? Então mude a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de sintetizar os problemas, a maneira de se comunicar, entendeu? Alguns pais pensam que são dono dos filhos, vocês não são dono dos filhos. Nós lemos aqui no capítulo 127 de Salmo, que os filhos são a herança do Senhor. E do Senhor, então devemos cuidar deles, porque eles têm dono, eles pertencem ao Senhor. Nós devemos amar com todo carinho e um dia devolvê-los ao Senhor. Senhor. Amém, pastor. Muito, muito, muito obrigada. Pastor, eu tive uma ideia agora que eu acho que é uma ideia excelente. Vamos ver o que os nossos amigos e irmãos acham. O Senhor nos deu o significado do que significa lar, né? A letra L, a letra A, a letra R, né? E cada letra tem um significado especial. Sim. O que isso acha de nós fazermos uma série aqui no Senhor, Europa, que o Senhor vai desenvolvendo cada letrinha dessas? O que o senhor acha? Você está me convidando para 3 programas, Patrícia? Isso mesmo. O que vocês acham, meus queridos? Porque eu acho, sabe, pastor, hoje em dia nós precisamos ter mais informação sobre uma família feliz. Ok, eu topo. Tudo bem. Vamos estudar as datas aí, tá bom? Vamos estudar as datas e eu vou estar informando vocês aí, queridos, tá bom? Pastor, deixa eu só confirmar mais o seu telefone, porque a nossa querida Nissara, ela diz que escreveu aqui que é Brasil 055, né? 0055, depois vem o 19, o prefixo, né? Isso. 9840. Não, primeiro um 9, coloca. Tem o 19, né? Agora, isso. 9, 84, 40. Ah, 84 e depois vem 40? 84, 40. Ok. 1844, 1844. Ok, agora tenho aqui, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom, queridos, aqui no nosso chat. Ok. Pastor, muito, muito obrigada. Então, já agradeço o senhor ter aceitado as nossas outras três encontros aqui no programa Assim do Senhor Europa. E vamos preparar as datas, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Tá ótimo, estamos às ordens. Que Deus abençoe vocês, hein? Amém, pastor. Posso fazer mais uma oração, Patrícia? Posso? Sim, lógico. Uhum. Então vamos orar, queridos? Vamos. Querido Pai, nosso bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de discorrermos sobre o lar que Tu desejas para cada um de nós. Que haja muita lealdade, que haja muito amor e que haja muita religião, porque nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós queremos construir a nossa casa, tendo em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, para que sejamos completamente abençoados. Amém. Abençoa todos nós e dá-nos um lar feliz. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigada, pastor. Valeu, Patrícia. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Um abraço a todos. Um abração, pastor.
Gente, que benção, não é? Olha só, eu vou escrever agora aqui o telefone do pastor Abidoral, tá? Pastor Abidoral, para vocês já escreverem aí, anotarem, tá bom? Ele falou que é os 0055, que é Brasil, depois tem o prefixo 19, tá bom? 98 440 1844. Eu acho que foi. Ok, aí tá o número do pastor e psicólogo, tá bom? Pastor, se o senhor tá aí, dá uma olhadinha se tá certo. Escreve aí, obrigada, pastor. Escreve aí pra gente se tá certo, tá bom? O número que eu coloquei, tá? Ok, queridos, eu gostaria agora de convidar vocês para o próximo sábado. Deixa eu ver se a nossa convidada pequenininha, a mocinha, peraí, deixa eu ver aqui, a nossa querida princesa Ana Júlia. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, princesa de Jesus, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Gente, a Ana tá aqui, sabe por quê? Porque ela vai fazer um convite para vocês, não é, Aninha? Fala aí. Eu vim convidar aqui vocês, né, para participar do Assim Diz o Senhor Jovem, que vai acontecer sábado, às 15 horas aqui no Brasil e às 20 lá na Europa. E para você, tchau! Seu irmãozinho tá falando aí, né? Então, vamos lá. No próximo sábado temos assim o Senhor Jovem, que a Ana Júlia é a nossa convidada do programa Assim Senhor Jovem, não é? Vai estar o Nadson. Ana Júlia tem... Ana Júlia, quantos anos você tem, Ana Júlia? Pode falar para a gente? 13. 13 anos, olha só. E é uma serva do Senhor, assim, missionária. E você tem um canal também no YouTube, não tem? Tenho. Você quer dar o endereço do seu canal para os jovens, para que eles possam assistir? Você vai colocar lá o nome do vídeo, né? E pode colocar lá também o nome do canal que aparece. Que o nome do canal é Deus é Deus. E o nome do vídeo eu esqueci agora. Porque quando coloca o nome, não aparece. Mas se colocar o nome do vídeo, aparece. Então tá, vamos fazer o seguinte. Você escreve aqui no nosso chat, tá bom? Que aí eu vou repetir depois. E aí, bom, vamos repetir. No próximo sábado temos um programa assim, Senhor Jovem. Ana Júlia é a convidada especial, né? Tem 13 anos. Temos também o nosso querido Nadson, de 22 anos, não é, Ana Júlia? Né? Temos também o Arthur Marcos, tem 18, ou não sei se já fez 19 anos, e tem o nosso técnico, queridos. Eu não vou ser a técnica, não seria a técnica. Eu sou um pouco complicada, vocês já estão vendo, né? Mas vai estar o João Gabriel, com 10 anos de idade. Ele será o técnico do programa Assim Senhor Jovem no próximo sábado, às 15 horas do Brasil e às 20 horas aqui da Suíça, Europa. Ana Júlia, muito obrigada, tá bom? Queridos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, Assim Senhor, menos Patrícia Lisboa, tá bom? E não se esqueça de chamar os queridos filhos e amigos e netos de vocês para participar no próximo sábado da programação, às 15 horas Brasil e às 20 horas Europa. Ana Júlia, obrigada. Até sábado, tá bom? Beijinho. Beijo, Patrícia. Tchau, pessoal. Tchau. Oi, é tão lindo, não é? Assistir, ver que maravilha são os nossos jovens que estão aí comprometidos na obra do Senhor, fazendo programações, pregando, cantando, orando, fazendo a obra do Senhor. Queridos, vamos lá, vamos incentivar os seus filhos para assistir a programação no próximo sábado. Quem sabe, mesmo esses que estão um pouquinho afastados, quem sabe com essa programação
acontece alguma coisa diferente, não é não? Vamos orar por isso. Vamos começar a orar desde agora para todos os jovens que forem assistir a programação no próximo sábado, tá? Bom, agora vamos vir aqui com a nossa querida, com a minha xará, carioca. Eu sei que você está aí, Patrícia. Oi! Olá! Olá, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Me ouvem e me veem bem? Muito bem, mas eu acho que seria melhor você abaixar um pouquinho a sua câmera. Isso mesmo. Ótimo. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você aceitou o nosso convite de participar do programa Assim do Senhor Europa, né? Muito bom. Uma alegria. Hoje, a Patrícia tem um tema muito especial. É um tema que muitas vezes nos preocupa, que sempre, talvez já tivemos esse problema ou temos algum problema atual, que se fala sobre um órgão que é o intestino, não é não, Patrícia? É verdade. Muito importante. É. E me diz uma coisa, por que você escolheu estudar profundamente esse órgão, que é o intestino? Eu vi ao longo da prática, tudo começou comigo, eu sou enfermeira, então eu meio que cansei de algumas questões. Então, alguns pacientes, eles me marcaram muito. E eu queria poder oferecer algo que fosse realmente restaurador. E eu comecei a buscar, a estudar dentro de uma visão da medicina natural, outras práticas que não sejam alopáticas, e eu consegui perceber que o intestino, cientificamente, ele não é somente, eu não estou tentando diminuí-lo, não, a questão não é essa, pelo contrário, ele é muito importante nesse sentido, né, de absorção e tudo, mas ele não é somente para esse fim, ele tem uma junção muito forte com o cérebro, com o sistema imunológico. Então, quando você mexe com o intestino, você dá uma qualidade, uma condição boa ao intestino, você vê as alergias diminuindo, você vê depressão diminuindo, você vê câncer regredindo, você consegue ver muitas coisas quando se mexe na simbiose ou na disbiose, né? Quando você dá um suporte para o corpo reagir. Então, o intestino, assim, o trato gastrointestinal me fascinou, e eu comecei a procurar artigos, a ler livros e procurar dentro da fisiologia um pouco mais esse órgão, esse sistema. Eu digo que ele não termina um conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento ele é cada vez mais crescente, né? Então, nem que se faça doutorado em cima do tema, pós-doc, não adianta. Você tem infinitamente temas que possam abordar e envolver essa questão do intestino. E quanto mais a gente esmiuça, mais a gente vê que ele é muito importante, que a maioria das pessoas não sabem por que estão ficando doentes. A doença começa pelo pensamento. Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas têm, como se chama, inflamação intestinal, não é? Sim. Essa é uma pode ser uma doença crônica ou não crônica? Ela é uma alteração de saúde que pode ser revertida dependendo de como você vai fazer isso, né? Você pode ir alterando o estilo de vida da pessoa a ponto dela conseguir condições suficientes do corpo restaurar, do corpo se restabelecer. Entendi. Falar de cura ou existe uma responsabilidade técnica em cima da palavra cura. Né? E falar assim, não tem cura, não tem reversão. Eu acho que eu iria contrária a muitas coisas que eu tenho visto
e que eu tenho percebido ao longo dos acompanhamentos. Então, eu acho que tem como fazer reversões de grandes quadros clínicos, mas com autorresponsabilidade do paciente, né? Eu acho que o paciente ele tem que ter uma autorresponsabilidade de escolha, de querer aprender, de querer se adaptar, de querer esmiuçar em conhecimento em novas práticas. Eu acredito nessa coparticipação do paciente junto na prática clínica. Entendi. Mas eu acredito que, não sei se você pensa igual a mim, uma coisa é você querer, né? Outra coisa é fazer, né? Uhum. Por que eu digo isso? Eu tive, queridos, uma consulta com a Paty, né? Com a Patrícia. E, olha, luta própria. É uma luta, minha querida, não é não? Você deixar de fazer algumas coisas que você já está acostumado, ou comer algumas coisas que já está acostumada, ou beber, né? Mudar os seus hábitos de alimentação, né? Praticamente mudar o hábito de vida. E eu vou dizer que eu estou até agora nessa luta. Não vou dizer, Patrícia, eu tenho que te confessar. Não estou dizendo, não posso dizer para você que eu estou conseguindo fazer tudo direitinho, entende? Mas é porque, Patrícia, o estilo de vida, ele abrange, não é só essa mudança do comer, ele tem uma, digamos assim, vou usar uma linguagem, como nós estamos entre amigos, eu não estou querendo usar muita linguagem técnica, eu quero que as pessoas me entendam. Então, assim, eu penso que a alteração da percepção da necessidade da mudança de estilo de vida, ela abrange também características psicológicas, emocionais, é aquele cheirinho de uma comidinha da vovó, é uma lembrança. Então, não permeia só nisso. Ela vai para o campo emocional também, entendeu? Porque assim, você tem que ter prazer em comer. Então, eu acredito que a mudança do estilo de vida, ela começa por uma decisão e uma escolha. Tá, mas eu escolhi, mas eu não tenho força. Então, é como se fosse um degrauzinho. Para um cliente, para um paciente, eu já posso ter uma proposta um pouco mais audaciosa, para outros intermediária, e para outros isso tem que ser muito básico, tem que ser muito bem acompanhado, porque senão ele não vai conseguir se adaptar, e a gente tem que acompanhar oferecendo sempre conhecimento, né? Por que você está fazendo isso? Por isso, por isso, por isso. O que você... E amparando na escolha. E dando um amparo para ele o suficiente dele fazer tomadas de decisões, né? E deixar de procrastinar. E quebrando aquelas barreiras que eles têm. Eu acho que fazer com que o cliente perceba, o paciente perceba a necessidade de avançar, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, eu tive em 2011, 2012, mais ou menos, algumas decisões a tomar. 2012, eu me descobri grávida do meu caçulinha, né? E eu tive que fazer mudanças radicais na minha vida. Então, ali eu tive que tomar decisões. E foi muito difícil eu tomar as decisões e deixar, assim, porque eu era uma chocólatra. Eu digo que... não fala de chocolate não, Patrícia. Eu moro nesse país, é um país de chocolate, né? Quando o paciente traz para mim a dor dele de deixar de comer alguma coisa, da dificuldade da mudança de estilo de vida, eu entendo. E eu não o critico. Pelo contrário, a sensação que eu tenho é de amparo, é de empatia, de falar assim, deixa eu te ajudar, deixa eu te acompanhar. Mas eu não posso fazer o que ele tem que fazer. Ele tem que tomar decisões. Mas, assim, é como se eu estivesse o pegando e falando assim, deixa eu te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero poder participar, me dê a alegria, me dê a honra de poder desenhar uma nova história na sua vida e ver lá na frente, com você, a mudança do teu estilo de vida e fazer com que você perceba que é possível deixar uma inflamação intestinal. Ok, eu não tenho mais essa inflamação intestinal, ou então eu não tenho mais a depressão, ou então, assim, o meu câncer sumiu.
eu não estou fazendo promessas a ninguém nesse sentido, até porque a nossa Constituição brasileira não nos permite. E aí iríamos cair no charlatanismo, que a gente tem que ter cuidado dentro da medicina natural também. Mas eu também não posso deixar de sonhar com o meu paciente, de acreditar que é possível mudar, sim, e de que comer o que é saudável e ensiná-lo olha, escolhe o que é saudável, tira o industrializado, vai mexendo gradativamente, porque comer é um prazer, traz recordações, é uma emoção enorme que a gente tem na hora de morder uma maçã, para quem gosta de maçã, ou de comer uma uva, ou de comer um chocolate, ou de pegar uma carne assada para comer. Quem sou eu, profissional, que vou chegar para o meu paciente que ele está com uma demanda emocional e física, eu falo, você não pode mais fazer isso, se você fizer, você vai morrer, ou então você vai ficar assim, você está se condenando a vida inteira. E uma coisa, Patrícia, que eu preciso falar com vocês, meus queridos, que a experiência que eu tive, né, durante esse período, é que você acaba gostando, né? Você acaba tendo prazer de comer alguma coisa saudável, uma fruta, uma verdura, uma salada. É só começar, é só dar o primeiro passo, não é não, Patrícia? Fala sério. Em 21 dias, você já vai começando a alterar uma percepção melhor no paladar. Então, é um ciclo de 777, né? Então, a semana tem 7 dias, o número maravilhoso de Deus, 7. E incrivelmente, a ciência tem mostrado que com 21 dias você começa a perceber que o gosto começa a mudar, que a percepção começa a mudar, e muitas clínicas de detox fazem detox por 7 dias, 777. Justamente para que esse ápice da percepção da mudança do paladar a gente consiga alcançar, da mudança do estilo de vida, com um treinamento mais preciso, mostrando à pessoa o porquê mudar. Porque assim, é muito difícil quando alguém vai te falar, o fitoterápico aqui é esse, vai, toma esse, põe argila no fígado, na tireoide e vai para casa, faz uma prescrição e não te diz por quê. É verdade. Então, essa inquietude do porquê me faz ter uma prática de ter que falar, olha, você vai fazer isso se você quiser, por isso, por isso, por isso. Eu sempre coloco assim, eu estimulo, você tem a liberdade, Deus nos deu a liberdade. Amém. Se você não fizer isso, provavelmente sua condição atual não vai melhorar, e a escolha é sua. Mas saiba que eu estou aqui para te ajudar. Se você fizer isso, nossa, eu vou vibrar com você, vou estar feliz com você, vou chorar com você. Tem pacientes que eu choro com eles, oro com eles, caminho com eles, acompanho, porque assim, eu amo a mensagem de saúde. E, assim, chega a me dar um nozinho na garganta, né? Eu acredito que, como eu falei para vocês, algumas coisas mudaram de 2011, 2012 na minha vida, e eu fico olhando assim, se eu soubesse de algumas coisas que eu sei hoje, pode ser que hoje eu estivesse ainda com meu sogro aqui. Né? Então, assim, toda a minha... Eu comecei assim, a estudar e falar, não, eu vou tentar ajudar o maior número de pessoas. Porque assim como eu tenho amados, outras pessoas também têm. E a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem, da tríplice mensagem angélica. Então, eu creio nessa mensagem como uma mensagem restauradora que provém de Deus para o seu povo, que não tem como fazer uma adoração com lóbulo frontal embotado. E o intestino ele é algo muito importante porque ele permeia todos os outros sistemas. E eu creio que Deus realmente, como o grande engenheiro do corpo humano, ele mostrou para a gente desde do Éden, né? Você lá olhar o livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos tem lá toda a maquinaria humana sendo desenvolvida e o porquê que tem que comer e toda aquela coisa linda que está lá descrito para a gente.
ele deu o primeiro tipo de alimentação e depois, na queda, o segundo tipo de alimentação e foi indo. E junto com isso, por misericórdia, no Espírito de Profecia, né, a gente vê assim, tanta mensagem de saúde que hoje a ciência ela corrobora a um olhar de que, ok, isso é verdade. Então, eu só tenho que me alegrar, encher o meu coração de alegria e ser como se fosse assim, apenas uma transmissora. Transmitir, não tem assim... O que eu sinto é que eu estou numa missão como um rei tem o seu correspondente que vai enviando as cartas para os outros lugares que ele quer que aquela correspondência chegue, e eu sou apenas aquele servo que vai levando a correspondência de Deus até as pessoas que ele determinar. Amém. Então, assim, a minha oração durante essa semana foi: Senhor, que esse encontro com a Patrícia não seja um encontro à toa, mas que eu consiga, pelo menos, mudança de uma pessoa, uma mente que consiga perceber que é possível reverter alguns quadros clínicos, sim, desde que a pessoa queira fazer a mudança do estilo de vida, entender por que o intestino é tão importante para essa alteração e entender a necessidade, porque, Patrícia, se eu viesse aqui dar uma palestra, é como se eu tivesse simplesmente aceitando dar uma palestra científica em um congresso. Sim. Agora, vamos ver, você trouxe um material muito interessante, né? Então, vamos lá, vamos colocar... Eu vou sair para você poder falar sobre o material que você compartilhou aqui, tá bom? Um momento. Porque eu acho que o pessoal vai estar bem, assim, curiosos em saber o que você trouxe sobre o intestino. Uhum. Então, o segredo está no nosso intestino. Como eu falo muito, eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta. Antes de começar a falar sobre o intestino, eu acho interessante a gente entender algumas questões que vêm anteriores ao intestino, né? O nosso corpo ele é organizado de uma forma hierárquica, muito bem organizado. Os átomos, que são as partículas muito pequenininhas, elas se agrupam de forma organizada, formando a molécula, e elas também se juntam formando a célula, que se juntam formando os tecidos, e que elas estão... A palavra união ali, ela é muito intrínseca e muito forte. As células também vão se unir e vão formar os tecidos, que eles, de certa forma, eles formam os órgãos, trabalhando também tudo em conjunto. Os órgãos em conjunto, de forma autônoma, dão todo esse sentido de sistema do corpo, seja respiratório, seja cardíaco, e é assim que a gente inicia o processo, né? Então, eu tenho uma imagem aqui para vocês, bem resumidinha do trato gastrointestinal, né? E ele começa pela boca. As pessoas pensam assim, não começa, mas começa sim. Ele começa pela boca, tem que ter uma mastigação muito precisa, umas 30 vezes, mais ou menos. Depois vem o esôfago, e aqui vem, a gente não pode deixar de falar da laringe, aí vem o esôfago, a gente tem o estômago, e logo depois do estômago, a gente encontra o intestino, né? O intestino delgado, com o jejum, o íleo. Logo depois do intestino delgado, a gente vem com o intestino grosso, e esse é o colo ascendente, transverso, descendente, e aqui vem o ânus eliminando aquilo que não é útil para o nosso corpo. Então, só para a gente poder entender um pouco mais. Tá, mas por que eu vou falar de uma característica histológica do intestino? É importante a gente entender isso, porque lá na frente a gente vai poder entender. Nós temos aqui
uma foto, e depois vem um desenho. Ela é formada por uma mucosa, uma submucosa, uma muscular, está tudo aqui em corte para a gente poder ver, né? Uma serosa, tudo de dentro para fora, muito rico em sangue. Tá, mas, Patrícia, qual é a função disso tudo? Vamos ver qual é a função? Por que eu preciso entender disso? Porque ele promove uma barreira seletiva, a gente vai entender isso. Secreções de soluções digestivas, facilita transporte e também pela peristalse, né? Facilita transporte pela peristalse e elimina, essa peristalse ajuda a eliminar o que o corpo não necessita mais. Fornece absorção, circulação, produção de hormônio e secreções, digestão e outras coisas. Vamos observar. Gente, isso é muito importante. 70%, olha só a quantidade, 70% das nossas células do sistema imunológico vivem no intestino. O intestino colabora com a produção de vitamina K e do complexo B. 70% dos anticorpos estão no intestino. 90% do triptofano, serotonina, né? Depois se torna serotonina, é sintetizada no intestino, e a serotonina é extremamente importante para a depressão e para o humor. Nossa, impressionante, né? 90%, Patrícia, olha, é muita coisa. Nossa. 50% da dopamina é processada também nele. Olha só hormônio importante. Tá, por que eu botei esse desenho? Eu sou apaixonada por esse desenho, né? Quer dizer, eu sou apaixonada pelo corpo humano. Não tem esses dedinhos aqui, olha, com um monte de dedinho para cima. Eu vou falar numa linguagem assim que dê para todo mundo entender, né? Tem esses dedinhos aqui, logo aqui em cima. A gente tem uma capinha, a gente vai entender isso tudo um pouquinho mais lá na frente. A gente vê que está dividido, daqui para cá é de um jeito, daqui para lá é de outro. Outro jeito. Você está explicando o lado direito e o lado esquerdo, né? Porque exato. Tem uma diferença. Tem umas preguinhas aqui, ó, tá juntando uma partezinha a outra, ó. Só que o que acontece? Aqui bate essas bolinhas, assim dizendo, bate e não entra. Por que será? Só que do lado de cá, bate e está entrando no meio, não está tendo mais essas preguinhas assim, ó, essas junções estreitas, que está estreitando uma na parede, na outra, não acontece. Por que será? E aqui, olha só, tá entrando até pelo meio. Só que lá, aqui embaixo, estão passando assim hemácias, células tão importantes, e está entrando isso aqui também. Uau, está virando uma bagunça. O que esse desenho quer dizer para a gente? Será que isso é positivo? Esse lado nosso aqui é positivo? Ou esse aqui é o positivo que não entra nada? Será que... Vamos ver isso mais lá para frente? Guardem no coração de vocês, na mente de vocês, essa informação, que é muito importante. Esse desenho é muito importante para vocês entenderem o posterior. A microbiota saudável forma uma barreira. Vocês lembram do desenho anterior? Que tem a primeira parte que tem uma barreirinha com os dedinhos que não deixa entrar nada, e a outra é toda abertinha. Então, forma uma barreira saudável contra os micro-organismos invasores. Então, logo falar de simbiose, desbiose, a gente vai estar dizendo o que é cada uma dessas. Simbiose e desbiose são de muita importância. A má digestão vai levar à presença de fezes putrefadas que se acumulam no colo, liberando toxinas para todo o corpo, aumentando a concentração de micro-organismos patogênicos no intestino, originando a disbiose, que vai ser uma bagunça de células, de bactérias agressoras. Patrícia, desculpe te interromper. Você ainda está com esse slide ou você está passando? Porque nós estamos ainda com o primeiro, com o intestino. Eu não tô, eu já estou num...
Eu acho que no terceiro slide. Não está aparecendo para vocês? Está passando só o primeiro slide. Nossas então, queridas, Helena. Vamos lá, vou finalizar aqui. Eu não sei por quê. Deixa eu tentar passar aqui, voltar aqui, aí você me fala, ó. Tá bom. Voltou? Não, está ainda o primeiro slide. Interessante. São as nossas queridas que estão aqui me avisando que o slide está paralisado, não é? Para mim está passando direitinho. Que pena, a gente não está conseguindo visualizar. Ai, gente, que pena! Puxa vida! Olha, para mim aqui está passando direitinho. O que você acha que pode ser, Patrícia? Ui, eu não sei. E alguém, será que um dos nossos participantes tem uma dica para dar? Porque, olha, tem imagens lindíssimas que eu queria estar compartilhando com vocês. Eu não tenho como... Você não... estranho. Para mim, tudo parece direitinho com o compartilhamento. Olha, a Leila está dizendo... Escuta, Patrícia. A Leila está dizendo para você sair e voltar de novo. Não sair você, sair do compartilhamento. Sair do compartilhamento, mas eu estou com medo de você não conseguir voltar com esse compartilhamento, porque você tem que colocar o modo de apresentação, está dizendo a Deliane. É porque eu, gente, sou não sou técnica, né? Eu estou aqui só tentando fazer alguma coisa. Então... Isso, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá, mas para mim estava tão okzinho. Vamos ver aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, ok? Isso, é isso que está dizendo aqui as nossas queridas aqui, a sala 45. Terminei a apresentação. Diminuir aqui. Vou tentar compartilhar. Estou de novo, compartilhar a tela. Ok. A Leila está dizendo para você fazer assim, que ela acredita que vai dar certo. Obrigada aí, pastor Josemi, que bom que você está conosco, pastor. Estou recebendo mensagem no meu privado também que não está compartilhando. Ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Leila. Que pena, puxa vida. Salamandra, que bom que você está conosco aqui mais uma vez. Vou tentar. Eu vou tentar. Olha, vou ver aqui se vai dar certo. Olha, está entrando aqui, Patrícia. Entrou. Não? Peraí. Para mim já não aparece esse compartilhamento, mas... E você está compartilhando, sabe que a programação não está compartilhando o... Interromper, então, de novo. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que tentar... Tá. Eu vou dar um... Enquanto você está aí... Vamos lá. Ok. Eu acho que vai entrar. Para mim, está mostrando que agora sim, entrou. Peraí, vamos lá. Agora vamos ver se você consegue passar o próximo slide. Isso, tenta passar o próximo slide. Queridos, obrigada por vocês continuarem aqui conosco, né? A gente está tentando fazer um... É engraçado, não muda para mim agora. Okay, aí mudou, não foi, gente? Okay. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo ok, então? Posso continuar? Pode, você está no segundo slide, não é? Isso, eu vou voltar para aquele. Então, só mostrando aqui, né? O trato gastrointestinal começa pela boca e termina no ânus, a gente já falou. Isso. Aqui são os lúmens, que eu comentei com vocês, né? Que são camadinhas, submucosa, mucosa, serosa, que tem no nosso intestino para a gente poder saber. Ok. Que legal, tá todo mundo dizendo que tá legal, que estão vendo, a Nissara... Meu celular que tá bombando de mensagem também. Que bom, que bom. Vamos lá. A função do sistema intestinal, né, do trato gastrointestinal, eu já falei, o desenhozinho, ok. Vocês conseguem ver agora, não conseguem? Sim. Ok, então eu falei para vocês sobre esses dedinhos aqui, sobre as junções estreitas, que está tudo agarradinho,
e que aqui em cima tem uma mucosa muito importante e que do lado de cá essas junções elas não acontecem, estão vendo? Ó? E que essas bolinhas, digamos assim, os agressores, na junção que está okzinha, saudável, eles batem e não entram. É uma barreira de proteção que aqui faz. Só que no lado da inflamação, o que acontece? Esses agressores, eles invadem e conseguem alcançar um lugar que não era deles, e não era para eles estarem lá. Uhum. E quando isso acontece, existe uma resposta imune na hora, muito ativa, com processo inflamatório, gente com rubor, com calor, com edema, dependendo da situação, dependendo aonde com uma resposta química muito forte também. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque é imunologia, eu não vou entrar. Então, é muito importante a gente entender que no nosso intestino, quando eu falei para vocês que tem camadas de proteção, eu volto nesse desenho aqui, ó, ele é todo riquinho em camada de proteções, e que quando a gente rompe essas camadas, e eu vou passar para vocês como rompe essas camadas, e o que fazer para reverter, de certa forma, isso, ou deixar ela mais saudável, digamos assim, tá? Então, aí eu acho que eu parei aqui, né? Vamos lá. A microbiota saudável forma uma barreira contra micro-organismos invasores. Lembra daquela barreira que bate e volta? Só que se ela não estiver saudável, o que acontece? Vai entrar tudo e vai gerar um processo inflamatório muito grande. A má digestão faz com que isso aconteça. Fezes, a pessoa não bebe água direito, não dorme direito, então não tem equilíbrio de grelina e leptina, e come compulsivamente, começa de manhã e termina à noite, não tem o período de intervalo correto entre uma refeição ou outra, bilíntica, não consegue se hidratar, come tudo errado, não come saudável, então vai fazer com que essa barreira de proteção ela seja fragilizada e se torne algo que vai ser um processo de abertura para micro-organismos, para invasores que não eram para estar entrando. Então, as bactérias ruins, elas atravessam essa barreira que eu falei aqui para vocês, essa camadinha, chegam à corrente sanguínea e o corpo reage com um processo inflamatório. Isso é natural. Agora, pense, toda vez que eu como errado, existe um processo inflamatório. Eu preciso pensar, refletir sobre o meu processo de até comprar. O que eu vou comprar na minha lista de compra? O que eu vou colocar na minha lista de compra para poder comprar, se eu sei que eu estou me matando gradativamente. Mas vou dizer uma coisa, não são todos, né, que têm esses problemas, não é? Olha, se eu falar para você que a maior parte dos industrializados, eu vou me ousar a falar que Deus é tão perfeito que quando Ele deu, que vem da natureza, é como se eu botasse água para um carro andar no lugar da gasolina. Entendi. Eu vou fundir alguma coisa naquele carro. Entendi. Então, se eu pensar que a alimentação ela não vai atrapalhar no meu intestino, a quantidade de água que eu bebo não vai atrapalhar no meu intestino, a hora que eu vou dormir não vai atrapalhar no meu intestino, que não é um conjunto. Você lembra que o meu primeiro slide, olha lá, o meu primeiro slidezinho, esse, meu segundo slide, aqui eu vim falando que o corpo ele é todo organizado, Deus é perfeito. No céu a gente vai continuar estudando, eu sou feliz por essa notícia, porque eu amo ler, amo estudar. Então, lá no céu eu vou continuar desbravando e que nada vai acabar, no sentido de que eu vou continuar estudando o meu corpo, os outros mundos, de tal forma que isso é maravilhoso. Eu não vou ficar tocando harpinha, pelo contrário. São coisas enormes que eu vou fazer lá, maravilhosas. Então, quando eu digo para você, eu estaria usando
totalmente de má fé se eu falasse para você que o que não provém do que é natural, ele não vai agredir, porque quando ele entra no meu corpo, por que eu tenho que começar comendo cru? O corpo ele está em sintonia com o que é cru e os leucócitos ele não aumentam em nível, então não vai enganar o meu corpo. Se eu jogo uma coisa que ela não é tão viável a nível de absorção, eu vou ter um aumento do leucócito. Então, a gente precisa entender, porque são muitas coisas para falar num tema tão abrangente, tão vasto, imagino. Coisas para falar. Bom, vai ter que voltar, você precisa voltar mais vezes, né, Patrícia? Meu tempo é meio escasso, tu sabe, né? É verdade. Mas a gente pode voltar sim, tá? Sim. Mas então, o que eu gostaria de falar para ti e para todos que estão nos acompanhando é o seguinte: o processo da reflexão, do pensar para comer é muito importante, do aprender o que eu vou comer para alimentar o meu corpo da maneira correta é muito importante. Então, vamos seguir. Então, essas junções estreitas aqui que ligam umazinha na outra é muito importante, junto com essa mucosinha em cima, que vai gerar uma barreira que não vai deixar o alimento passar direto pelas junções estreitas e pode causar danos. Barreira de proteção foi rompida e o processo de seleção natural não vai acontecer. Agora eu vou trazer uma notícia para vocês tão importante. A mulher, quando ela pensar em engravidar, ela tem que começar a entender que a microbiota dela vai infligir no bebê que vai nascer e a amamentação do bebê também. Então, ela já tem que começar a mudar o estilo de vida dela antes da gestação, para que o bebê seja mais saudável, que a criança seja mais inteligente, mais saudável, mais fisicamente forte, que o sistema imune daquela criança seja inabalável, entre aspas, o inabalável, que eu não quero ser romântica, eu sou bem séria profissionalmente, mas que a criança seja mais saudável do que ela já poderia ser. São mandatórios para a saúde ou doença daquela criança, o crescimento e o desenvolvimento do ser humano até a idade madura dele. São os primeiros anos de vida. O que eu vou dar para o meu filho comer desde que ele começou a introduzir o alimento ou a mamada? É claro que o leite da mãe é muito importante para aquela criança. O que isso vai... mas eu tenho lido muita coisa sobre o trigo. O trigo tem a gliadina, que vai interagir com a zonulina lá no intestino. Eu não vou entrar nesse assunto. Isso aqui dá pano para manga, dá para mais de uma semana de assunto. Mas reflita sobre o trigo, se você é celíaco ou não, diminui o seu trigo. Se tiver filho autista, se tiver gente em depressão, se tiver inflamação no intestino, tire o trigo da sua vida, nem que seja temporariamente, tá? Porque é muito importante. Se vocês forem estudar a gliadina e a zonulina, a gliadina e a zonulina, vocês vão entender mais o porquê da questão do trigo. Tem a soja, que na sua maioria está transgênica, pelo menos aqui no Brasil. O leite da vaca, eu também não vou entrar em cada um desses tópicos, porque senão eu ia ter que falar do peso molecular, e isso também demandaria muito tempo nosso aqui. Medicações, ranitidina, omeprazol, isso aqui eu fui sucinta, tá bom? Tem muitas outras coisas a falar a nível de medicações aqui. O estado emocional, gente, a pessoa está muito estressada, fisicamente cansada, mentalmente cansada, isso vai impactar no intestino, até na forma que você vai digerir. Está muito cansado, está estressado, está com problema sério, faça um jejum intermitente. Fica no líquido por um tempo, entra com alguns fitoterápicos para dar uma equilibrada no seu estado emocional. Eu acho que isso vai ser bom. Elimine os processados por um tempo. O parto e a amamentação vão, dependendo de como foi, se é cesárea ou se é normal, porque a criança, quando ele passa pela vagina da mãe e sai, ela tem contato com a microbiota comensal da mãe. Então, isso é muito importante. E depois, ela, na prega da mamada,
através do IgA que o leite tem, a mulher ela consegue passar muita proteção para o filho. Os xenosbióticos também, que são estranhos à nossa microbiota e causam inflamação, liberando radicais livres. Então, gente, esse é um outro tópico, tem muita coisa para falar. Patrícia, é impressionante, né, como a responsabilidade de uma pessoa querer engravidar, não é? Nós temos que ter consciência da responsabilidade, porque se você não tem uma disciplina no alimentar, na vida sadia, isso vai percutir na vida dos seus filhos. Exato. Não é não? Impressionante. Exato. E a família, eu dei uma palestra numa trienal que eu falei sobre o estilo de vida do meu filho, porque muita gente antigamente me questionava, poxa, você vai criar um menino vegetariano estrito? Na época, eu e ele éramos bem estrito mesmo, bem, e não tinha pandemia, então não se falava tanto há 8 anos atrás, né? Não se falava tanto em alimentação de uma maneira tão equilibrada quanto se fala hoje, e eu tinha essa percepção, por isso que no início da minha fala eu falei para vocês assim, que com a minha gravidez eu tive que fazer uma escolha. Uma mudança, uma escolha. A vida é feita disso, escolhas, né? Então é isso. Então eu vou deixar uma dica para vocês, tá bom? Okay. Quem quiser, anotem as dicas. Eu não posso, de certa forma, falar para vocês não façam, e não deem para vocês uma luz do que fazer. Eu quero trazer a vocês a possibilidade de autorresponsabilidade. Eu passo agora para vocês a autorresponsabilidade de escolha. A minha parte foi em deixar pulguinhas atrás da orelha de vocês. E então, agora eu vou dizer para vocês o que vocês podem fazer para melhorar essa microbiota. E esse é um assunto muito vasto e eu estimulo vocês a estudarem, a pesquisarem, a avançarem nessa descoberta, que é muito importante. Vou deixar um passo a passo. Vermifugar. Quanto tempo as pessoas não vermifugam, gente? A parasitologia é uma disciplina maravilhosa. Parasito, em excesso, vai trazer muitas complicações e até o câncer. Então, vermifuga na lua minguante. Por que na lua minguante? Porque na lua nova tem os ovinhos, e na lua minguante eclode esses ovinhos. Você pega papai, mamãe e filhinho. Limpeza intestinal. Deixa eu te interromper um pouquinho. Queridos, se vocês não têm agora como escrever, tira uma foto, tá? Isso. Tira uma foto, mas guarde isso, estude, né, Patrícia? Para que a gente possa, né, ter aquele pique de tentar mudar, né, de ter uma mudança, não é não? Uhum. Bate uma foto. Se quiser, eu depois, quando eu terminar, eu volto os slides e vou passando e vocês vão batendo foto. Só falar se vocês querem ou não. Uhum. A limpeza intestinal, seja pela hidrocólon, mas eu queria só fazer uma ressalva da hidrocólon. Quem quiser fazer a hidrocólon tem que fazer num lugar bem assertivo e fazer a reposição da microbiota, tá bom? Ou então usar o sal amargo, que é o Epsom sal, se eu não me engano, nos Estados Unidos o nome é esse, Epsom sal. Pode ser com algumas ervas também por 7 dias. Por que eu não estou falando o nome de ervas? Não estou falando nomes de probióticos? Por que algumas coisas eu estou me restringindo? Por quê? Eu preciso falar sobre isso, porque isso é mais um tema de live. Também para vocês, se vocês quiserem um outro momento, com uma outra pessoa, se vocês quiserem também. Não, queridos, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um chamado. Se vocês querem que a Patrícia Uchoa volte no programa Assim do Senhor Europa, então me deem uma dica aqui, dá um like, né? Se inscreve no nosso canal e escreva aqui no chat para que eu possa ter uma ideia do que vocês querem, tá bom? Vamos lá, Patrícia, continuamos. Olha, gente,
impressionante, né? Por quê? Desculpa interromper, Patrícia, porque realmente é para nós termos terminado o nosso programa já há muito tempo, não é? Eu estou até falando um pouco mais rápido por causa disso. Patrícia, me perdoem, vocês também, gente, me perdoem. Não, mas Patrícia, está sendo uma benção que ninguém saiu. Ninguém saiu. Está todo mundo aqui direitinho assistindo a programação. Agora que eu vou começar a dar dica, gente. Não saiam, não. Vai lá. Vai lá, Patrícia. Então, por que eu não estou falando em nomes de probióticos? Por que eu não estou falando de ervas, ou melhor, fitoterápicos? Porque, gente, se eu começar a falar sobre fitoterápicos, por exemplo, se eu falar X fitoterápico, pode ser que alguém tome nota e vá tomar e vai usar aquele fitoterápico. E eu gosto de usar fitoterápico pelo nome botânico dele. O exemplo, menta, ou melissa, ou boldo. O boldo é o melhor, digamos assim. Boldo tem um monte de boldo. É como se fosse assim, Patrícia. Poxa, só nessa live tem duas Patrícia. Patrícia Shoa e Patrícia... Lisboa. Eu fiquei com medo de errar. Desculpa, Patrícia. Não, tá ótimo. Tem duas aqui. Agora, se eu falar Lisboa, todo mundo já sabe que é você. E se eu falar Puxoa, todo mundo já sabe que sou eu. Então, quando eu falo o nome da erva botânica, não tem erro na hora de compra. O vendedor, ele sabe dizer que aquela erva botânica é aquela que realmente, quando eu falo qual é a família dela, qual é a parte utilizada que ela vai ter, como que você vai, a tomada vai ser por via oral, vai ser... Na prescrição tem que ter isso. Então, eu acho muito perigoso eu sair falando, usa boldo. Mas que boldo? Quando você for comprar, tem vários boldos. Fora que ele pode interagir com uma alimentação, pode interagir com uma medicação, pode interagir. Então, é por isso que eu não estou falando assim tão especificamente, tá, Patrícia? Ok. Repor a glutamina por 15 dias, né? Então, só voltando aqui para deixar isso amarradinho. Faça a limpeza vermifuga, faça a limpeza intestinal. Essa limpeza intestinal, se for com a hidrocólon, ela pode ser 2, 3, 4, 5, 6 vezes, vai depender da quantidade de fezes que você eliminar, se vai ser com ozônio ou não. Então, o profissional que for pegar vocês para fazer, ela vai fazer uma avaliação com vocês. Eu acredito que umas 5 hidrocolos seria bom, mas depende de cada caso, sempre com o probiótico em conjunto. As ervas por 7 dias para fazer a limpeza, quando você não quer usar o Epsom sal ou o sal amargo, ou usar hidrocólon, você vai fazer uma limpeza intestinal com algumas ervas. Eu não quero me arriscar a dar nomes aqui, justamente pelo que eu falei para vocês. Repor uma glutamina por 15 dias, 2,5 gramas, 3 vezes ao dia, só por 15 dias. Eu não sou a favor de oligodoses por mais de 3 meses. Eu acho que o corpo tem que ter condições de se recuperar, tá? Então, você, por uma determinada situação de saúde, você faz mais um tempo, mas se você não tem nenhuma alteração de saúde, você faz por 15 dias, você faz por 1 mês, você faz por 30 ou 3 meses, vai depender da orientação do profissional que está te acompanhando. O uso do probiótico ou prebiótico, eu vou falar para vocês os dois aqui também, durante 30 dias, usar o kefir, biomassa de banana verde. A biomassa, tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer a biomassa, ela é maravilhosa, rica em triptofano para depressão. Fibras, água, chá da chicória, psyllium, o alho, cebola, a aveia, o tamarindo, o feijão, a maçã, a linhaça, o aspargo, a cevada, batata yacon, farelo de trigo, algas, levedo de cerveja, o psyllium. Eu botei um A aqui, mas não é, perdão. A clorela. O 5º ponto é uma dieta saudável e um novo estilo de vida com 8 remédios de Deus. Vocês já viram aqui, tem no canal. A Deliane passou para vocês os 8 remédios de Deus. Então, tem no canal, só dá uma olhadinha no canal da Patrícia, que vocês conseguem rever esses vídeos orientando vocês sobre os 8 remédios de Deus. Deixa eu falar de novo, meus queridos, os 8 remédios de Deus está no início da programação do Assim do Senhor, bem no início, que nós começamos no ano passado com a Deliane Nascimento. Inclusive,
Patrícia Deliane está na próxima semana de novo conosco aqui, no Assim do Senhor Europa, falando sobre vida saudável, tá bom? Não esqueça de estar aqui presente. Gente, não percam. Se ela vai falar sobre vida saudável, ela vai falar sobre estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável, isso mesmo. Então, é uma continuação do que a gente está falando hoje. Então, não percam o programa. Né? Acredito que vai ser muito pertinente para quem está hoje aqui com a gente também. Sim. Beber muita água, as gorduras boas. Eu vou dar só aqui já estou falando, né? A gordura boa do abacate, da azeitona, das castanhas, do coco, é maravilhoso. Magnésio, o probiótico e prebiótico, amido resistente com fécula de batata, polvilho doce, a biomassa de banana verde, as fibras do aspargo, da maçã, da castanha de caju, do alho poró, da ervilha, da romã, do repolho, a clorela, o pistache, o brócolis, da banana, beterraba, cebola e alho. A gente já está indo para o final. O kefir são capazes de inibir a multiplicação dos patógenos, gente. Tem uma dica do kefir que eu não quero deixar de passar. Você pega a mesma quantidade do kefir, por exemplo, se eu tenho uma colher de kefir, é para uma colher de açúcar de coco ou de açúcar mascavo. E aí eu vou colocar em 600 ml a 500 ml de água e vou deixar o kefir comer a minha açúcar por 3 dias. E aí, então, eu vou poder coar. O vidro tem que estar limpinho, a peneirinha ou o voal tem que ser só dele, onde você vai coar tem que ser só dele também, a espátula que você vai mexer ou a colher não pode ser de inox, tem que ser de madeira ou de plástico, porque senão ele vai azedar, vai morrer, você pode não perceber e vai tomar aquilo que vai te danificar ao invés de te ajudar. A combinação de probiótico com prebióticos são chamados de simbióticos. Já os psicobióticos possuem um papel benéfico no tratamento de patologias distintas. Hoje sabemos acerca de transplantes de fezes. Isso possibilita o estabelecimento da microflora saudável utilizada como sucesso no tratamento de infecção recorrente. Então, nós temos transplantes de fezes. Alguém quer fazer? Ou vocês preferem melhorar o estilo de vida? Eu prefiro melhorar meu estilo de vida. Isso mesmo. Eu não quero transplantar fezes de ninguém. Não. Por favor. Patrícia, quando você... Depois precisamos do seu contato, tá bom? Não pode esquecer de mandar o seu contato. Tá bom, vamos lá. Só falta mais 2, a gente já termina. O que fazer para restaurar, então? Gente, olha lá. Eu vou retirar o que agride. Passei para vocês várias coisas que agridem aqui. Eu vou recuperar e reparar e vou repor. E depois que eu repus, para poder dar condição para o meu corpo reagir, eu vou rever. Quando eu finalizei o processo, eu vou fazer a revisão, possivelmente com exames, com uma nova consulta, para que o profissional ele constate que aquela indicação terapêutica deu certo. Então, é muito importante você poder ver isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma escala chamada de Bristol, é uma escala da Universidade aí da Inglaterra, tem 7 tipos de características das fezes, e as mais interessantes são do tipo 3 e do tipo 4. Então, quer dizer que o odor das fezes, a característica das fezes, se ela é de cabritinho, como essa primeira, se ela é de cabritinho, ou se ela é de cachinho de uva, ou se ela é como o terceiro item, ou se ela é normal, como uma banana, isso vai me dizer se eu tenho saúde ou não. Se ela está molenga, se ela está espirrando no vaso e sujando tudo, qual o cheiro que ela tem, se ela espuma, se ela boia ou não, isso tudo é muito importante. Então, a gente vai para o último slide, que eu não poderia deixar de falar para vocês, porque, para mim, isso é o mais importante de tudo. Porque, senão, minha missão não teria sentido. Ou não sabeis que o vosso corpo
é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Gente, essa frase, ela chega a me emocionar. Eu não me pertenço. Você não se pertence. Nós somos propriedades de Deus. Amém. Vamos cuidar do nosso corpo para que nós possamos entender a voz do Senhor através do nosso lóbulo frontal. Porque nós fomos comprados por um bom preço, glorifiquemos, pois, a Deus no nosso corpo. E o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, eu vou devolver a Ele simplesmente aquela máquina que Ele me deu para que eu tivesse condições de entendê-lo, servi-lo e ajudar as outras pessoas. Amém. Eu espero que eu tenha sido clara, desculpe a falha de não ter percebido que não estava compartilhando, eu não sabia que não estava. E por estar falando rápido, né? Porque os contratempos, infelizmente nos atrapalham. Isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um prazer enorme, Patrícia, estar aqui com você. Uma honra. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso, querida. Mas, olha só, não vai antes de deixar o seu contato, não é, gente? Meu contato. Vamos lá. Vai, anota aí, gente, por favor. Eu vou anotar aqui e vou repetir daqui a pouco. Fala. 55, porque é Brasil. Ok. 21. Peraí, que eu vou colocar aqui no chat. Peraí. 55, 21 ou 021, né? 21 99 756 7033. 7033. Eu vou repetir, tá bom? Tá. 055, que é Brasil, né? O prefixo do Rio de Janeiro, 21. Isso. Depois vem o 997, 56, quer dizer, 56 no Rio de Janeiro, a gente fala assim. 7033. Se escreveram? Eu vou botar aqui, peraí, vamos ver se eu consigo. Ai. Ó. Bom, não sei porque eu não estou vendo, mas pode repetir para mim de novo? Então, é 55 21 99 756 7033. Eu queria só deixar um recadinho para vocês. A gente tem uma escola de saúde pela Igreja Central de Niterói e pela Igreja de Caraí. Entrem, se possível, no YouTube, e é Vida com Saúde. Lá tem alguns vídeos, ainda há pouco, porque nós começamos esse ano, mas não deixem de clicar no sininho, dar um like, que isso vai ajudar muito a gente. Que ótimo! Muito, muito obrigada, queridos. Eu vou colocar... qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou no Face, tá? Patrícia Lisboa, ou na página do Assim Senhor Europa, tá? Na página do Facebook, ou no Instagram, Assim do Senhor, tudo juntinho, tudo coladinho, menos Patrícia Lisboa, tá? Aí, se vocês quiserem um contato da nossa querida Patrícia Uchoa, se vocês quiserem informações também, nós vamos estar de novo na programação, de novo, na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira estamos aqui juntos e misturados, como diz os pastores lá da Sala 57. Estamos aqui de novo na próxima quarta-feira, às 20 horas da Europa e às 15 horas do Brasil. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Patrícia, você quer fazer uma oração final? Poxa, uma honra, uma alegria, amo orar. Ok. Obrigada, Senhor, por esse momento. Te pertencemos, somos parte do seu rebanho, Senhor. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Te louvamos e te agradecemos por esse programa. Faça o seu querer na vida de todos que estão nos assistindo, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Nos utiliza, Senhor, a cada dia. Chame o seu povo a um novo reposicionamento e dê condições a ele para que eles avancem. Amém. Derrame suas infinitas bênçãos aos que desejam, aos que buscam. Em seu santo nome te peço, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amém, amém. Queridos, uma boa noite aqui na Europa, uma boa tarde aí no Brasil. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom?
no canal no YouTube. É uma benção estar com vocês. Muito obrigada. Tchau, Patrícia. Tchau. Até a próxima, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Vamos ver se a gente consegue